Se você é uma dessas pessoas que, assim como eu, adora assistir as lives do Pablo Marçal e do nada ele fala uns negócios que você fica tipo assim, oi? Tá encriptado, não tô entendendo, tá de segredinho comigo. Tem coisa que parece que ele fala que parece piada interna. Uma delas é o mover. Ele fala o tempo todo sobre você tem que entrar no mover. E eu juro pra você, parecia lenda urbana. Eu não sabia do que ele estava falando até eu ter uma experiência direta com isso. E na hora que eu entendi, eu falei, cara, era disso que o Paulo tava falando, isso era o mover. Além do mover, ele fala muito sobre desfrute, ele fala muito sobre identidade, você tem que acessar a sua identidade, você tem que acessar não sei o que lá. Tem algumas coisas que ele fala que são, por exemplo, Kairos, você tem que acessar o Kairos. Eu já entendi essas coisas, mas assim, durante muito tempo foi um completo enigma. Ele é um cara enigmático, ele tem uma comunicação meio esotérica, meio fechada, no sentido de que se você não tiver a chave que abre, você não descobre do que ele está falando. E apesar dele não gostar de astrologia, saiba que eu sim sou astróloga e respeito muito a limitação dele. Mas assim, eu amo a astrologia e uso da astrologia e ao mesmo tempo eu também tenho acesso à sabedoria dele. Então eu diria que eu estou ganhando, tá bom? Porque eu tenho mais acesso do que ele com o limite dele à astrologia. Mas se você não tem essa limitação e você também acessa o nível de sabedoria alta do que ele fala, eu quero te falar sobre o que é o mover divino. Porque quando você entrar no mover, cara, eu sei que eu pareço agora o Pablo falando, né? Quando você entrar no mover, sua vida vai mudar e é real. E eu quero que você entre no mover junto comigo, tá bom? Eu estou no mover agora e é maravilhoso e é horrível estar fora do mover divino, tá bom? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Esse quadro é o mapa da vitória, não apenas porque meu nome é Vitória Pitanga, mas porque esse é o caminho para a vitória. A sensação de vencer, de ser um vencedor, tá? Indo mais por essa filosofia cristã, se você é filho de Deus, se você é cristão, se você se reconhece em Jesus, nessa energia crística, tem que saber que a sua vida é uma vida de vitória. E eu tô aqui pra ir frontalmente contra a mentalidade de perdedor, a agir como um perdedor na vida. Porque é isso que a maioria das pessoas estão fazendo hoje em dia, agindo como zumbis. E eu, com toda a consciência que eu trago com a astrologia, com o tarô, com várias das ferramentas que eu uso, espiritualidade no geral, eu quero justamente acender essa fagulha dentro de você, essa chama de indignação. Sabe esse coração flamejante que eu uso até para simbolizar o quadro Mapa da Vitória? Eu quero que você sinta isso. E a pessoa que quer entrar no mover, ela precisa se indignar. Falta isso. Para você ser uma pessoa zen, paz e amor, tranquilona, você tem que ter se indignado antes, você tem que liberar caminho para o que ainda não veio à tona. Surgir, emergir de você. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Sun Tzu, da Arte da Guerra, que diz o seguinte: o objetivo da guerra é a paz. Eu brinco até que eu tenho Marte na 12 em Libra, né, no meu mapa natal. E é um Marte em Libra, ou seja, ele é muito pacífico, mas o fato dele estar na 12 também tem um quê de introspecção, né, tipo o guerreiro da paz. E eu brinco que eu sou o guerreiro da paz, eu só entro em guerra para poder ficar em paz. Sun Tzu disse isso, o gênio da arte da guerra, milenar, sabedoria milenar oriental. Entre em guerra para ficar em paz. Então, vamos acessar esse mover, que é essa fagulha divina incandescente no seu coração? Vamos entender o que é isso? Cara, antes de mais nada, eu quero que você entenda a relação entre o mover e o propósito. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, todo o meu foco hoje em dia é para você viver o seu propósito. Eu fundei uma escola para isso, cujo slogan, cuja frase de ativação, a nossa vida é sobre viva seu propósito. Eu quero que você viva o seu propósito. É isso, por isso que eu faço tudo o que eu faço, né? A astrologia que eu fundei é sobre o propósito, é sobre olhar o mapa e num relance você falar assim, caramba, esse é o propósito dessa pessoa, então esse é o meu propósito, é isso que eu preciso agora. E o Pablo é um cara que fala muito sobre propósito, e é engraçado, porque eu fundei esse movimento antes de conhecer ele. E mesmo ele não gostando de astrologia, nós temos visões muito parecidas nesse sentido. Então eu olhei para aquilo e falei, cara, parece até que ele sabe. Parece até que ele acessou o segredo. Mas essa é a beleza da casa 9, que é uma casa que fala sobre sabedoria, de uma maneira geral. Fala sobre a relação com Deus, com religião, né? Tem gente que acha que existe algum conflito entre ser cristão e gostar de astrologia. Claro que não, a astrologia é um fenômeno bíblico. Jesus Cristo é um fenômeno bíblico previsto por astrólogos, os reis magos. Tanto é que o dia do astrólogo que a gente comemora, 6 de janeiro, é o dia do astrólogo, o dia dos reis magos. Então, assim, somos magos aqui, inclusive, né? Não à toa eu uso muita simbologia do tarô, que tem a cartinha, o arcano do mago. Então, tudo isso, na verdade, a religiosidade, ela às vezes te afasta de perceber a realidade das coisas.
Casa Nova é sobre astrologia, é sobre Deus, é sobre religião, é sobre tudo isso. Essas filosofias que vão para além, que é a espiritualidade real. A espiritualidade real, ela é isso, né? A religião, ela pode tentar levar a espiritualidade, mas às vezes ela não consegue pela limitação mental das pessoas. Então eu quero que você abra seu coração para isso e entenda que qualquer coisa que te levar para o seu propósito é divino, é sagrado, é bíblico. O propósito é algo bíblico. E o propósito está escrito no seu mapa. Porque olha só que bonito, a Casa Nova é uma casa tão alta no mapa, né? Porque você olha para cima e você fala, caramba, entendi, é isso que eu tenho que fazer. É o desígnio astral, tá desenhado nos céus. É a relação maior com Deus. É como se Deus tivesse deixado. Sabe João e Maria? João e Maria é uma história muito bonitinha de criança, onde eles deixam os farelinhos de pão no caminho para não se perder. Como se fosse Deus deixando o farelo, para você achar o caminho de volta para Deus. Então, assim, é isso que significa o mapa astral. Eu vivo isso. É real. E as pessoas que acessam uma astrologia real, que é uma astrologia da realeza, né? De você colocar a coroa. Não à toa eu sou SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, que usa a coroinha, né? Se você é um SPR também, comenta aqui embaixo que eu quero saber que você também é SPR, que eu amo o SPR. Então, assim, se você já vestiu a coroa, você tem que entender que você tá na realidade. E se você escolher viver no mundo real, na vida real, isso é uma coisa que eu admiro muito antes de conhecer o Pablo. Eu realmente fico, assim, embasbacada com o real. É viver no mundo real. Uma astrologia real, ela não é uma astrologia preditiva. A astrologia preditiva, ela é uma astrologia ilusória. E não é porque a previsão é mentirosa. A previsão, ela pode acontecer. Só que sempre que uma previsão dá certo, é uma tragédia. Porque significa que você é previsível. E você ainda não acessou Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é sobre fé. Você precisa de muita fé e muita provisão divina para acessar o seu propósito. Acessar o propósito é você fazer o improvável. É você fazer o que ninguém achou que você ia conseguir. Isso é o mapa da vitória. É isso que eu quero que você acesse aqui junto comigo, tá? E eu quero trazer você para esse mover, entender que o mover é sobre o propósito. Mover é sobre acessar o propósito. O propósito, ele é algo que coloca você em movimento. E o mover divino é você agir em alinhamento com esse desígnio, com esse desejo superior que vem e acende o seu coração. É por isso que o seu coração fica em chamas, é por isso que ele fica transbordante, é por isso que o seu coração fica cheio de energia. Porque essa energia é como se o seu coração fosse um receptáculo para essa energia de Deus que vem de cima para baixo e fala: caramba, é isso, esse é o caminho, tô preenchido agora, eu entendi o que eu tenho que fazer. E aí você entra nesse mover, certo? Então, assim, o que eu quero que você entenda? A pessoa que entra no mover, ela tá desfrutando. O desfrute é consequência de quem tá no mover. Viver no mover e se permitir desfrutar, que é uma coisa que a maioria das pessoas não se permite. A maioria das pessoas que existem hoje no mundo, elas não se sentem confortáveis, à vontade, com Deus, com a vida, com o universo, para desfrutar e só relaxar. Ela vive uma mentalidade compulsória de escravidão dentro de si mesma. Ela é ambos, o encarcerado e o carcereiro. Você nunca vai entrar no mover enquanto você estiver nessa mentalidade. Eu sei porque eu tava lá. E eu não consegui entrar, sustentar o meu mover, porque você vai entender aqui, me acompanhando, que o propósito, ele é sobre sustentar um estado de alinhamento com o seu bem maior, que é sempre alinhado com o bem maior de todos os seres. O maior trabalho voluntário, filantrópico, solidário que você pode fazer pro mundo é resolver a sua própria vida. Não é à toa que o Pablo sempre fala, vai cuidar da tua vida. Porque ele sabe que esse é o maior trabalho em última instância. O problema de políticas públicas, para quem tem problema com isso e é esquerdista e não entende, eu também era, eu também já fui. Eu tava, hashtag, eu votei 13 na última eleição. Mas adoraria ter votado no Pablo pra São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, eu sou carioca, dá pra ver aqui, é porque tá de noite, mas dá pra ver da minha janela tanto o Cristo Redentor quanto o Pão de Açúcar, tá? Então, assim, infelizmente não votei lá em São Paulo, mas se eu pudesse eu teria votado, eu quis muito que ele vencesse. Mas eu quero que você saiba o seguinte, se você tem um conflito com isso, é porque você não entendeu. E o Pablo sempre fala isso também, né? A vitória, ela é individual, o sucesso, ele é individual, a riqueza, desculpa, ele fala, a riqueza é individual. Eu concordo e discordo. Eu concordo porque você nunca vai ser rico por iniciativa pública, isso não faz sentido. Não faz sentido, tá? Mas quando você é rico, é inevitável, você transborda para outras pessoas. Então, até que ponto a riqueza ela é individual, né? A riqueza é um transbordo para os outros.
E quem entra no mover, adivinha só, acessa o propósito, começa a desfrutar e começa a transbordar. Você acessa o transbordo. Se você sustentar o seu propósito por tempo suficiente, você inevitavelmente irá transbordar. E isso inclui financeiramente também. Ah, mas você já tá lá? Olha, esse MacBook aqui é um bom testemunho de que quando você entra no mover, você prospera. Só que existem níveis. Você tem que prosperar por tempo suficiente até você ficar abundante. Pablo fala muito isso, né? E quando você fica abundante, ou seja, prosperar, o copo começa a encher. Abundância, o copo chega lá no topo. Tá cheio, o meu tá cheio, que bom. Transbordo, começa a cair mais. Ou seja, entrar no mover é deixar essa cascata energética que te preenche por completo dentro do teu coração. Deixar essa cascata entrar no seu coração. Quando essa energia começa a entrar, você está prosperando. Na alma, é o coração. Esse receptor energético, é ele que representa isso. Quando começa a entrar o suficiente, aí o coração fica pleno, repleto, abundância, encheu. Caramba, a energia não para, porque a conexão com a fonte é inesgotável, a fonte é inesgotável. Então começa a transbordar do seu coração para o dos outros, para outras almas. Essa é a riqueza no nível da alma que o Pablo sempre fala. Eu sei do que ele tá falando. Eu já tive esses acessos também. Eu ainda tenho que estruturar isso na minha vida, mas eu tô indo para lá, é o seu caminho. Ele fala, sempre ouça 3 pessoas. Ou as que já chegaram, as que estão indo para lá, ou as que não conseguiram e voltaram para você fazer o contrário do que ela fez, porque ela errou e desistiu. E tá falando mal do caminho. Mas você aprende fazendo engenharia reversa. Na verdade, você espelha tudo que ela fala pro contrário, pra você aprender com os erros da pessoa. Ou você vai com quem também tá indo. Às vezes, as pessoas só respeitam quem já chegou lá. Você já percebeu? Elas precisam de prova. Mas se você é o tipo de pessoa que não precisa morrer pra ver Deus, ou seja, pagar pra ver, se você é uma pessoa que tem fé, você vai com quem também tá indo, sabe? Porque é muito mais legal. Você sente que você tá num movimento. Eu preferia muito mais acompanhar o Pablo crescer do que já ver ele lá. Porque isso ia me dar uma sensação de movimento maior. Enquanto que tem gente que fica olhando pro Pablo, fica vendo 700 horas de live dele, e tipo, igual uma meba, e tipo, fala, ah, é muito distante, eu nunca vou conseguir isso. Ele é bilionário, eu tô devendo, tipo, não tem dinheiro nenhum. Tipo, eu tô indo pra lá. Vem comigo. Isso pra mim é uma oportunidade que você tá tendo aqui. De acompanhar alguém que tá nesse movimento. Então, entra no mover junto comigo, é real. Às vezes eu também caio, a gente pode conseguir ir junto, tá? O que acontece? Quando você entrar no mover, você vai ter que necessariamente desfrutar. O Pablo sempre fala sobre desfrute e sobre mover, mas eu nunca tinha entendido, até experimentar em primeira pessoa, que um não existe sem o outro. Por quê? Se você não se autoriza o desfrute, você inevitavelmente começa a errar no seu movimento alinhado. Você tem que literalmente se render pro desfrute, livre de culpa, de maneira plena, como quem confia em Deus. Sem culpa. Ah, mas eu tô devendo. Ah, mas eu tenho que fazer um monte de coisa. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito. Ah, mas eu não posso desfrutar com a minha família. Ah, eu não posso me permitir fazer um gasto um pouco maior. Você não sabe desfrutar. Você não confia. Você acha que vai faltar. Você ainda tá na escassez. Acredita no que eu tô falando. Ontem eu desfrutei profundamente. E eu busquei ao máximo desfrutar sem culpa, eliminar toda a culpa que tinha no meu coração. E hoje eu desfrutei de novo. E do nada veio o mover. Esse é o grande milagre que eu quero que você acesse. Quando você desfruta, a pulsão pelo mover, ela te invade. E ela fala, é Deus falando, desfrutou? Agora vai lá e faz o que eu tô te mandando. Faz isso, faz o que eu tô te pedindo. Agora é pra fazer isso. Você sai do desfrute com uma facilidade brilhante. Porque se você desfrutou plenamente, você se entregou. Você tá aberto para receber essa inspiração divina. Principalmente se você é empreendedora. Principalmente se você manda na sua própria vida, no seu próprio tempo. Faça isso se possível. Se você tá, livre de compromisso, tipo, se permita desfrutar numa segunda-feira, meio-dia, se der, se tiver no seu horário, ou qualquer horário que pareça um pouco absurdo, que você fala, não, deveria estar trabalhando. Se permita desfrutar e deixe se mover vir. É de um lugar de inspiração, é sutil, é leve. Se você não prestar atenção, você pode ser que se deixe passar. Mas a ideia disso é, caramba, é uma ação inspirada. Principalmente se você é mulher. Aqui eu falo muito com outras mulheres, né? A gente funciona diferente do homem. É sobre acessar o seu sagrado feminino. E se você é homem, se permita também. Mas assim, o homem ele tem muita facilidade em se forçar um ritmo, né? A mulher não. Ela é mais produtiva, ela é mais criativa quando ela se permite se entregar. O desfrute, ele é profundamente uma experiência de sagrado feminino. De só
despejar, assim, de se entregar. Quando você faz isso, a sua criatividade, ela é uma criatividade transbordante, ela vem de um lugar que é o oposto do lugar da escassez, da culpa, de eu tenho que fazer, às vezes de um feminino machucado, que é um feminino que acha que a única maneira de se sentir segura no mundo é agindo como um homem. Isso é muito triste. Eu venho de uma linhagem de mulheres na minha família que são assim e tiveram que ser, e tudo bem. Mas eu tô num lugar diferente. Eu trabalho com algo profundamente feminino, que é a astrologia. Eu nunca tive minha carteira assinada, eu tirei minha CLT, eu nunca fui buscar, porque eu fazia mais dinheiro do que se eu tivesse CLT trabalhando muito menos, desde sempre. Sendo universitária, conciliando facilmente meu trabalho com a faculdade desde os primórdios. Então, assim, tendo uma vida muito mais leve do que todas as pessoas ao meu redor que eu conheço. Todo mundo. Infelizmente, ainda tô distante fisicamente, né, geograficamente, das pessoas que têm uma vida mais tranquila que a minha, né? Porque você pode ganhar mais e tá vendendo sua alma. E às vezes tá vendendo sua alma por quê? Porque não tá cumprindo o propósito. Porque se você estiver trabalhando muito, mas tá cumprindo o propósito, você não tá vendendo sua alma, fica tranquilo. Sua alma tá inteira, tá íntegra, tá resguardada lá, no divino. Tá bom? Então, assim, entenda que o mover é sobre atitude inspirada, é sobre uma ação inspirada. Essa ação inspirada, ela só é permitida quando você evade toda a sensação de culpa, elimina isso, bota pra longe, assim, né? Tenta se afastar um pouco da culpa, da sensação de escassez, de dívida, de qualquer coisa. Ainda que você esteja no meio do caos, no meio do olho do furacão. É realmente um exercício espiritual, coisa de quem medita ou busca, né, esse nível de contemplação no olho do furacão. É parar de fugir do olho do furacão. A maioria das pessoas está o tempo todo assim, aqui é o furacão, né? Indo para longe. É você fazer isso aqui, pum, em direção a ele, sentar na posição da flor de lótus e ficar. E desse lugar você falar, eu sei onde eu tô, eu aceito o meu momento. Ok, o que eu posso fazer agora? Você consegue desfrutar no meio do caos? Eu tenho essa habilidade. E é muito doido, tá? E sempre dá ROI. Se você é uma pessoa que gosta de ROI, você só pensa em termos de o que dá retorno. Return over investment, né? O que dá retorno? O que vai me dar retorno? Desfrutar da ROI, cara. Pablo sempre fala isso, né? As pessoas não acreditam, é verdade. Desfrutar da ROI. Então eu espero que você tenha estado um pouco mais perto do mover depois desse vídeo. Eu espero que você tenha reconhecido tudo que você conseguiu captar aqui. E você vai observar que, mesmo que inconscientemente, o que você acabou de ouvir aqui vai entrar. E depois que entra e faz sentido e pega você no seu coração, sua mente consciente pode nem lembrar. Quando você for ver, você já vai estar agindo em alinhamento com isso aqui que eu trouxe, tá bom? E assim, se você tirou valor do que eu trouxe aqui, eu quero muito que você me acompanhe. E eu quero que você me acompanhe da maneira como você quiser. Se você gosta muito de YouTube, se inscreve aqui. Se você gosta muito do Instagram, eu quero muito que você me acompanhe por lá. Eu não sou muito do TikTok, mas se você gosta muito do TikTok, me segue por lá também. Me acompanha de alguma forma. Por quê? Vamos entrar nesse mover juntos. O mover, ele é coletivo. O propósito sempre foi coletivo. Ele envolve sempre outras pessoas. Até quando você acha que ele é só sobre você, nunca é. Tá bom? Então, é isso que eu quero que você faça. Claro, se você gostou, se você quer falar comigo aqui nos comentários, fale. Mas o mais importante é, eu quero que você tome a decisão de me acompanhar. Da forma que for. Como você quiser. Vamos junto. Beijos e até a próxima.